Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 19.1. Uma aula que já está muito bem posicionada numa jornada que estuda o movimento dos corpos, ou seja, você aí, o estudante do primeiro ano, estuda o quê? Mecânica. Em aulas passadas estudou a velocidade em corpos que estavam numa trajetória que não era retilínea e hoje você vai ser apresentado ao movimento circular uniforme. Ou seja, na aula passada você viu um movimento que não era retilíneo, ele poderia estar numa trajetória circular. No entanto, não haveria nenhuma garantia que o movimento fosse uniforme, ou seja, ele poderia ter uma aceleração tangencial ou ele poderia ter uma desaceleração tangencial. Ok, só que na aula de hoje, nós temos aqui, além de ter um movimento circular, existe um termo uniforme, ou seja, iremos fazer uma introdução a esse novo tipo de movimento, falaremos sobre frequência do movimento circular, velocidade angular e a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, tudo bem? Então essa é uma continuação de aulas passadas, é uma complementação do conhecimento. Então se prepara e vamos nessa! Olha só, é possível manter um movimento uniforme enquanto se faz uma curva? Então aqui você observa esse carro aqui, esportivo, né, se deslocando numa trajetória que não é retilínea, ou seja, é um arco de circunferência. E também você observa uma moto, um motoqueiro vem atrás aí também nesse arco de circunferência. Ele consegue manter um movimento uniforme? De aulas passadas, você viu que tanto o motoqueiro quanto a pessoa no veículo tem uma velocidade que é tangente à trajetória, tá? Então, se eu for representar o vetor velocidade desse carro, ele está sempre tangente à trajetória. Ah, ok, professor. Mas por que esse carro simplesmente não vai em linha reta, né? Por que ele não sai da estrada, não vai em linha reta? Porque o tempo todo existe uma força e uma aceleração que vai corrigindo a posição dele na trajetória. E nós falamos sobre isso, ou seja, era a força centrípeta e a aceleração centrípeta, né? Então aqui existia a velocidade, que é tangencial, a possibilidade de uma aceleração tangencial, uma aceleração para o centro da trajetória centrípeta e ainda uma força centrípeta, ok? Mas agora a questão é, como acontece isso se o movimento for circular e uniforme? Ou seja, é possível que seja uniforme? E se for, como acontece? Vamos lá, vamos nessa. Olha só, o movimento de um catavento, né? Já parou para observar um catavento ali girando? O movimento de um catavento, as posições ocupadas pelas pás desse catavento, a roda de uma bicicleta. Então você aí que é acostumado a fazer o pedal, né? Ou ir a passeio e observar pessoas que estão pedalando, a trajetória de cada ponto da roda da bicicleta também caracteriza esse movimento. E as polias de um motor, né? Por curiosidade, você já abriu ali o capô de um carro, né? Já viu como funciona, como tem polias, vai ter eixos, eles estão ali articulados e se movendo, um girando e fazendo com que o outro se mova junto? Ok, olha, o que esses três exemplos e tantos outros aí na sua casa, né? na sua realidade, podem estar relacionados com isso aqui. Ah, professor, o fato de que os corpos se movem. Mas se movem como? Se movem em trajetória circular, ok? Ah, mas professor, garantir que eles se movem num círculo não é uma garantia de que seja uniforme. Para que eu, vou dizer para você aqui, para que eu diga que essa pessoa está na bicicleta se movendo de forma uniforme, a pessoa deveria pedalar sempre no mesmo ritmo, numa trajetória horizontal. Ou seja, o cara está descendo uma ladeira. É muito difícil que seja uniforme. Alguém está subindo uma ladeira pedalando. É complicado que seja uniforme. Agora, em pista horizontal não inclinada, é possível que ele pedale de uma forma com uma certa cadência e aí consiga manter uma velocidade. Então a velocidade em cada ponto ali se mantém constante e ele pode ser sim um movimento circular e uniforme.
A mesma ideia para as polias e a mesma ideia para o catavento, ok? Então, olha só, é notável que no cotidiano vários objetos possam realizar movimento circular. Tanto que tem esses exemplos, mas você na sua casa, aí na escola, né, se existe um ventilador de teto aí, já deve estar pensando, falou, olha, ali é um movimento circular, né? Olha o ônibus, a roda do ônibus, ali é um movimento circular, ok? E tantos outros que você vai lembrar depois. Vamos lá, pessoal? Com isso, podemos dizer que movimento circular é um dos estudos mais importantes, pois a grande maioria das máquinas que usamos baseia-se nesse movimento. Então, muitos componentes, né, mecânicos, eletromecânicos, baseiam-se em peças que se movem girando. E isso não é coincidência, tá? Então, uma esfera que gira, presa à extremidade de um barbante, está em movimento circular. Então, por exemplo, se você vai fazer uma brincadeira de amarrar alguma coisa na ponta de um barbante e girar, o que você está realizando? Ah, professor, eu estou desenvolvendo um movimento circular. De modo que esse objeto que está na ponta, ele possui velocidade, mas não qualquer velocidade. Uma velocidade que pode ser constante, ok? E ela sendo constante em módulo, ela vai ter duas características que vão mudar com o tempo. À medida que esse corpo ocupa posições diferentes na trajetória, duas características vão mudando. Quais são? Quais são? Direção e sentido, tá? Porque como a velocidade é um vetor, ela tem módulo, direção e sentido. Se eu consigo girar um objeto com a mesma velocidade o tempo todo, o módulo é igual, é constante. No entanto, se você perceber, esse vetor é na vertical e para cima. Esse vetor velocidade é para a direita, horizontal, na vertical para baixo, na horizontal para a esquerda. Então perceba que em cada ponto, de fato, a orientação do vetor está mudando. Falou, é verdade, professor. Então a velocidade é tangente, né? Em cada ponto da trajetória, ok? Vamos lá, pessoal. Continuando. Movimento circular uniforme, abreviado aqui em MCU, acontece quando a sua trajetória é uma circunferência, claro, né? Ele vai girar em círculo, e o módulo de sua velocidade, olha a palavra aqui, ó, permanece constante no decorrer do tempo. Em outras palavras, se você está na ponta de alguma coisa e essa coisa está girando, né? Você está numa roda gigante. Pronto, dei um passeio de roda gigante. Se a roda gigante mantém para as pessoas ali a mesma velocidade, em módulo, ok. Ah, mas o vetor velocidade do cara que está lá em cima na roda gigante é tangente à trajetória. E do cara que está aqui embaixo na roda gigante também é tangente à trajetória. Logo, a direção e o sentido serão diferentes. Ah, mas o módulo, olha só, é igual, que por sua vez é igual, que por sua vez é igual, e que ele trata todos eles como sendo constante. Em outras palavras, qualquer objeto que é girado num arco de circunferência possui o seu módulo de velocidade igual. Claro, quando ele estiver realizando um MCU, movimento circular uniforme. Agora, se eu pego alguma coisa para girar, aí eu me empolgo, começa a girar mais rápido. Opa, é claro que eu estou desenvolvendo uma aceleração. E aí a velocidade não vai ser igual, entende? Agora, se eu tenho todo o cuidado de girar aquele objeto, sempre com o mesmo ritmo, com a mesma frequência, então a velocidade dele é constante, professor, em módulo. Agora, o vetor velocidade não é igual, tá bom? Continuando, uma cadeira, de roda gigante, também realiza um movimento circular, né? Então, o clássico exemplo da roda gigante, as pessoas estão girando ali, com exceção do momento em que ela inicia o movimento, que ela sai do repouso e começa a se mover, e com exceção do momento em que ela é desacelerada para parar, com exceção do início e do final, no meio do caminho, ela realiza um movimento circular uniforme. Ou seja, a roda gigante tenta ou tende a manter uma velocidade constante do giro, ok? Então tá ali, ó. Ok? Olha só a roda gigante. Certo? Você já andou numa roda gigante? Teria medo? Você acha que você estaria mais rápido acima
ou no canto, ou abaixo, pensa aí. E olha só, aparelhos que utilizam movimento circular uniforme. Muito fácil, né? No dia a dia, o ventilador, né? Aquele ventilador clássico, que pode ser um ventilador de teto, ou aquele ventilador da sua casa lá, que você coloca ali, né? Sempre com cuidado, para ele não bater em alguma coisa, não ficar tremendo. Ele tá ali, ó, realiza vários giros com a pá, tem uma frequência de rotação, olha, e ele tem uma velocidade que tende a ser constante. Logo, movimento circular uniforme. Professor, a roda de um carro, um pneu, o aro, bom, é um movimento circular uniforme? Depende. A pessoa está pisando no acelerador? Se ela estiver pisando no acelerador, não é um movimento circular uniforme. Depende. A pessoa está pisando no freio? Não está pisando no freio. Ah, então pode ser um movimento circular uniforme. Em outras palavras, se esse carro não estiver acelerando ou freando e mantiver uma velocidade constante, então sim, né? Qualquer ponto aqui analisado estará no movimento circular uniforme. A mesma coisa vale para o ventilador. Se eu coloco com o potenciômetro e ajusto ele para uma função, por exemplo, número 2, número 3, e ajustei nessa função, a menos que eu mude a função, altere a resistência elétrica para que ele tenha outra velocidade ali de giro, então ele vai manter a mesma velocidade, tudo bem? Então, um exemplo clássico, esse do ventilador. Vamos lá, pessoal? Antes de estudar o movimento circular uniforme, é bom relembrar o movimento realizado por um móvel em trajetória retilínea. A velocidade de um móvel constante e linear é representada por essa equação. Uma equação simples, né, que você conhece já de aulas passadas, né? Bem tranquila. Eu acredito que ela já está dominada, né? Você já conhece, já domina, já sabe utilizar essa equação. O que ela fala para você? Se um corpo se move em linha reta e você quer calcular a velocidade média, tá fácil. Você vai simplesmente pegar o quanto que esse objeto andou, ou seja, qual foi o deslocamento dele, e dividir pelo intervalo de tempo que ele levou, né, de ir para um ponto até o outro. Ou seja, isso é uma equação lá do movimento linear, né, movimento desenvolvido em linha reta. Como a trajetória é circular, a distância percorrida é o comprimento. Então agora nós vamos pegar a equação antiga, ou seja, essa equação que era aplicada só no movimento e que era em linha reta, e vamos agora adaptar para o nosso estudo atual, que acontece numa trajetória circular. Então olha o que acontece. Se o corpo desenvolve um movimento num círculo, o quanto que ele anda? Ele anda o comprimento do círculo, ou seja, ele anda o perímetro. Aí você deve lembrar das suas aulas de matemática, de geometria, e pensar o seguinte: professor, se eu dou uma volta na circunferência, quanto que você andou? Qual é o comprimento de uma volta na circunferência? 2πr, né? Esse é o perímetro da circunferência, do círculo. Então, 2πr. Uma volta, para você realizar, né, o tempo necessário de uma volta, eu chamo de período. Então, a equação agora ganhou essa nova cara. Ó, velocidade vai ser 2πr, o tempo necessário para dar uma volta na circunferência, dividida pelo período. Olha só, período. Tempo necessário para uma volta. Isso foi reescrito, né? Então tá aqui, ó. O tempo gasto para o percurso é substituído pelo período. E o que eu chamaria de deslocamento ou distância percorrida foi substituído por 2πr, tá bom? Essa equação, ela serve para o movimento circular, tá bom? Essa daqui, ela servia para os casos antigos, movimento linear, e nós adaptamos ela para o movimento circular, ok? Agora vem o conceito de frequência e a relação da frequência com o período. Então, olha só, o movimento é chamado de periódico quando ele se repete de modo idêntico em intervalos de tempo iguais. Então, por exemplo, movimentos que acontecem de modo muito parecido oscilam de um ponto para o outro e o intervalo de tempo entre as oscilações também é igual. Quando isso acontecer,
Ah, eu estou falando de uma coisa que é periódica, que se repete, que tem um padrão de acontecimento. Então é um fenômeno periódico, ok? Então olha só, o movimento circular também pode ser entendido como um movimento periódico, pois a cada volta completa o móvel está sempre com as mesmas características, posição, velocidade e etc. Ele quer dizer o seguinte, bom, se você mensurar uma volta na palheta de um ventilador e você medir o tempo, se ele estiver realizando um movimento circular uniforme, essa palheta vai levar exatamente o mesmo tempo para dar a segunda volta, e a terceira e a quarta. Por quê? Porque é um movimento que se repete. Ele é repetitivo, ele é periódico. Ou seja, aquela palheta, para cada posição que ela ocupar, ela irá ocupar num tempo específico com uma velocidade específica, ok? Então, mantendo as características da posição, da velocidade, de aceleração, eu posso dizer que é um movimento periódico, sem problema. Agora, onde que entra a frequência? Olha só, os satélites de comunicação são colocados em órbita, de modo a fazer uma rotação, né? Ou seja, uma volta em torno da Terra, do seu planeta. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, vamos lá, manda na tela. Manda na tela, pessoal. Olha só. A nossa comunicação hoje, o sistema de defesa, né, telecomunicação, a própria internet, ela depende de uma conexão de vários satélites que são artificiais, tá? Alguns são estacionários, geoestacionários, alguns têm uma velocidade ali de translação, né? E essa velocidade de translação e rotação, elas são maiores do que a própria rotação da Terra, e outros têm uma velocidade igual à própria velocidade de rotação da Terra, fazendo parecer com que esse satélite esteja sempre na mesma posição, mas ele não está parado, tá? A velocidade dele aqui é igual à velocidade de rotação da Terra, ou seja, todos eles estão se movendo. Então os satélites que giram, né, conseguem dar uma volta em torno da Terra, eles têm a velocidade superior à de rotação da Terra. Significa que eles têm sim uma frequência de movimento e um período de movimento, ok? Um ventilador de teto realiza também um movimento periódico, já que ele vai ter características que irão se repetir. Então, por exemplo, eu tenho aqui um vetor velocidade, um outro vetor velocidade, um outro vetor velocidade e ainda um outro vetor velocidade. De modo que se eu marcar aqui um determinado ponto, né? Se eu marcar um determinado ponto aqui, esse ponto ele vai conseguir manter, né, as mesmas características, ou seja, a velocidade em módulo é constante. Bom, a posição que ele vai ocupar em cada ponto do círculo e de trajetória vai acontecer no mesmo intervalo de tempo, ok? E o período dele vai ser igual. Então, sim, ele é periódico, ok? Isso, movimento circular uniforme. O tempo que o satélite de comunicação ou o ventilador de teto gasta para dar uma volta completa, nós chamamos de período. Ou seja, lá na equação, né, para o movimento linear, ou seja, linha reta, em que você tinha o deslocamento pelo tempo, você adapta, né? Então lá, linear, ok? E aqui, circular. Então, no movimento circular, a sua velocidade média leva em consideração que o que você anda é o perímetro de um círculo. Então, 2πr. E o tempo necessário para ele dar essa volta, ele chama de perímetro. Então, nós não vamos colocar intervalo de tempo, ΔT. Nós vamos colocar um T maiúsculo, tá? Que significa perímetro, ok? Continuando. E para representar o período, usamos um T maiúsculo, tá? Então, nesse conteúdo é comum a utilização desse T maiúsculo para se referir ao período. Na física, o número de voltas que o disco realiza por unidade de tempo é chamado de frequência. E aí nós temos isso aqui, ó. Para representar a frequência, usamos um F minúsculo. E a equação da frequência vai ser o quê? O número de oscilações
que esse corpo realiza, dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então aí você vai ter a frequência. Ou seja, o conceito de frequência aí é, se você está falando de um movimento que é circular, a oscilação completa seria o quê? Uma volta. Então, basicamente, é você olhar e falar assim, quantas voltas foi desenvolvida, né? Quantas voltas ele realizou, aí você vai contabilizar o tempo e divide pelo intervalo de tempo. Pronto, você vai ter a frequência, né? Medida em hertz. Aí, professor, oscilação em movimento periódico pode também ser, por exemplo, a oscilação de um sistema massa-mola, pode ser também a oscilação de um pêndulo simples, né? Ali balançando, oscilando. Basicamente, todos os fenômenos que são periódicos podem ter estimado a frequência do movimento por essa equação. O número de oscilações que ele realiza, dividido pelo intervalo de tempo, né? Para realizar. Vamos lá, pessoal? Olhando aqui para a equação, você percebe o seguinte, professor, a frequência, o número de oscilações, ela não tem unidade de medida, tá? Oscilação. Quantas oscilações? 5, 10, 20, não tem unidade de medida. Agora, tempo, intervalo de tempo, tem sim unidade de medida. Então, frequência, a unidade da frequência, 1 sobre segundo, que eu posso escrever como segundo a menos 1, tudo bem? Então, a unidade segundo a menos 1, que é muito comum nós chamarmos segundo a menos 1 de Hz, que significa hertz, tá bom? Então, a frequência, muito frequentemente, é utilizada a notação em hertz para a sua unidade de medida. Mas alguns livros ainda podem apresentar a notação segundo a menos 1. A unidade de frequência no sistema internacional é o inverso do segundo, como eu acabei de explicar, né? E também, às vezes, você denota por Hz, em homenagem ao físico Hertz. Então, olha só, definimos a frequência como sendo o inverso do período, né? Então, frequência inverso do período. Matematicamente, período e frequência são dados por essas duas equações. Então, tu tem a liberdade aqui de calcular o período, caso você conheça a frequência. Então, vamos lá. O exercício forneceu a frequência e está pedindo o período? Tá fácil. 1 dividido pela frequência. Agora é o contrário. O exercício forneceu o período e está pedindo a frequência. Pronto, então vai ser 1 dividido pelo período. Professor, falar que o período é o inverso da frequência é dizer assim, aquela oscilação, né, que acontece ali, né, mais rápido. Então você observa um corpo que está girando e tu percebe que ele está girando de forma bem veloz. Então você fala, olha, a frequência do movimento é elevada, né? Então você colocou o ventilador ali na função máxima, por exemplo. A palheta do ventilador está com a máxima velocidade que ele possui. Então uma frequência maior e, portanto, se você for contar o tempo necessário para ele dar uma volta, é um tempo menor. Aí você fala, olha, então se a frequência aumenta, o tempo diminui, ou seja, o período diminui. Por outro lado, digamos que o ventilador está quase queimando, né? O ventilador está com algum problema e a palheta dele está assim, ó. Vou colocar aqui para vocês. A palheta do ventilador está assim, ó. Ela está querendo girar, mas está com algum problema, ó. Ok. Está indo bem devagarzinho. Se isso está acontecendo, aí você fala, ó, vamos ver quanto tempo ela leva para dar uma volta. Aí tu contabiliza, fechou, você fala, ó, ela levou ali 8 segundos para dar uma volta. Então você pega 1, divide por 8, tu vai ter o quê? A frequência. E você fala, ó, ela teve um período elevado, né? Período, aí dividiu pelo período que é maior, obtendo uma frequência menor, tudo bem? Tá aí, frequência inversa do período. Quando o movimento circular possui período e frequência constante, é claro que ele é um movimento circular uniforme. Assim, é claro que eu falo que é uniforme já falando que a velocidade é constante, tá? A velocidade dele é constante. Mas eu também posso estender essa explicação para essas duas características, né? Grandezas. Eu falo assim, olha,
Se o corpo tem velocidade constante, naturalmente eu posso dizer que o tempo para ele dar uma volta vai ser sempre o mesmo. É claro? É claro, né? Eu tenho ali alguma coisa na ponta do barbante e está sendo girada. Se levou na primeira volta 2 segundos, na próxima volta tem que ser 2 segundos também, e na outra tem que ser 2 segundos também. Caso contrário, a velocidade não é constante, tudo bem? A mesma ideia vale para a frequência, ok? Então agora você vai fazer aí, né, aí na sala de aula, a atividade interativa, o experimento, a atividade do dia. Onde vocês vão pegar um barbante, um pedaço de barbante, né, vão cortar esse pedaço de barbante, uma borracha, vai pegar essa borracha, amarrar, né, na ponta, na extremidade do barbante e com cuidado vai girar, e cuidado para não acertar nenhum colega nesse ato, vai girar, manter a estabilidade do giro, garantir que está girando com velocidade constante e vai contabilizar aí 10 segundos, tá? Aí você contabiliza 10 segundos e coloca uma parte dos alunos para contar quantas voltas essa borracha deu em 10 segundos. A partir disso, quantifique o período e quantifique a frequência do movimento. Tá tudo bem? Então é um experimento simples aí para ser realizado em sala de aula. Além disso, depois de um tempo girando essa borracha, solte o barbante. Solte o barbante. Depois de um tempo girando a borracha, você, de modo espontâneo ali, ó, solta o barbante. E presta atenção para onde vai a borracha. Ou seja, no momento que ela é solta, para onde que ela vai? Ela vai para fora? Ela segue onde ela está indo? Em que direção e sentido que ela vai? Tudo bem? E faça essa discussão dos resultados com os seus colegas e também escreva no seu caderno explicando a correlação do período, frequência e da trajetória da borracha após ela ser solta. Ok, pessoal? Então vamos lá, manda na tela. Agora, falaremos de velocidade angular. É importante observar que, quando a velocidade do móvel ocorre de forma curva, é necessário analisar, além da velocidade linear, um outro tipo de velocidade, tá? Que é a velocidade angular, que descreve a rapidez com que uma partícula percorre determinado ângulo central de uma circunferência. Então, enquanto que aquela velocidade linear ia dizer para você ali quantos metros ele anda a cada segundo, aqui eu estou querendo relacionar qual é o ângulo que ele consegue se deslocar a cada segundo. Então, a minha preocupação, olha só, olha a diferença entre elas. Se eu falo assim, ó, a partícula saiu daqui, ok? E após o intervalo de tempo, ela esteve aqui. Então, aqui é início, aqui fim, tá? E ela tem que vir no meio, né? Por essa trajetória. Se eu estou preocupado com a velocidade linear, eu quero olhar quantos metros ela faz por segundo. Então, eu vou olhar aqui, ó, quanto que ela andou aqui, nesse pedaço, a cada segundo. Agora, se eu falo, olha, eu quero a velocidade angular, professor. Uma velocidade angular. Essa velocidade angular, ela olha para isso aqui, ó. Uma variação do ângulo, tá? Então, quanto de ângulo aconteceu a sua variação por unidade do tempo. Aí você fala, então a diferença está aqui, tá? Linear, o quanto que ela anda em metro pelo tempo. Angular, variação do ângulo em relação ao tempo, ok? Na equação matemática, nós temos que a nossa velocidade angular ou frequência angular vai ser a variação do ângulo dividido pelo intervalo de tempo. Então, essa letra grega, né, se chama ômega. Eu vou relacionar como sendo o ângulo que ele descreve ao ir de um ponto para o outro, como delta θ. E delta t já é famoso, né? É o intervalo de tempo, tá bom? Então, aqui, rad por segundo, rad e segundo, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Rad, segundo, e aqui, rad por segundo. Velocidade angular média. Lembra da esfera percorrendo uma trajetória, né? Aquele nosso exemplo anterior.
Agora a nossa atenção se volta não apenas para as velocidades, que era o que a gente estava falando, mas se volta para o fato de que ele varre um ângulo ao se deslocar de um ponto para o outro, né? Então, em A, olha só, em A eu vou ter a posição do móvel no meu instante inicial, T1. Em B, eu vou ter a posição do móvel no instante final, que ele chamou de T2. E, olha só, a velocidade angular do movimento circular uniforme é a relação existente entre o ângulo da trajetória descrito e o tempo gasto para concluir sua descrição. No sistema internacional, olha a unidade, rad por segundo, tá? Então, delta, θ, pelo tempo, igual ômega, radiano, né? Ângulo, por segundo, que é o tempo. E aí vamos a um exemplo, né? Bem simples, falamos bastante aqui de teoria, e agora vamos colocar questões práticas. Questões que trazem o cálculo. Vamos lá. Um móvel realiza um movimento circular com velocidade angular média 10 radianos por segundo. Calcule o ângulo descrito no intervalo de tempo de 5 segundos. Ok. Então nós vamos utilizar essa equação, velocidade angular, variação do ângulo dividido pelo tempo. Ok. Como ele quer saber a variação angular, então fica assim, delta θ é igual a ômega vezes delta t, ok? Então aqui, ó, variação angular é igual 10, ok? 10 foi fornecido, ômega, e o tempo 5 foi fornecido. Multiplicou a velocidade angular pelo tempo, obteve aí 50. 50 o quê? 50 rad, tá? Que é a unidade do ângulo. E a relação, professor, entre as duas velocidades? Por exemplo, como estão relacionados a velocidade linear e a velocidade angular? Vimos que o movimento circular uniforme, nós temos essa equação, né? Que é velocidade linear igual a 2πr sobre o período. Ou ainda, eu posso reescrever. Eu posso colocar aqui, ó, 2π sobre o período vezes r. Isso é uma reescrita. Mas 2π sobre o período pode ainda ser escrito de outro jeito. 2π sobre o período é quem? Vamos lá, ômega delta θ pelo intervalo de tempo, ok? Aí, professor, em uma circunferência, se eu vou dar uma volta, qual que é o ângulo descrito? Qual é o ângulo descrito? 2π, tá? O ângulo é de 2π, então eu vou ter aqui 2π, e o tempo necessário para ele dar uma volta é o próprio período. Então está aqui a nossa expressão, 2π dividido pelo período. Isso então eu posso reescrever como sendo ômega, que é a velocidade angular. Então a minha equação se torna simples, né? Dessa equação eu vou ter 2π dividido pelo período. Como a frequência é o inverso do período, eu também posso escrever 2πf, ok? Que é a velocidade angular. E agora você vai combinar as duas. Olha só, a velocidade linear é igual à velocidade angular multiplicada pelo raio, né? Multiplicada pelo raio. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, dessa expressão aqui, esta aqui dentro foi localizada como sendo quem? Ômega, tá? Então, V igual ômega R. E aqui ela está escrita na forma final. Velocidade linear igual velocidade angular multiplicada pelo raio. Ok? Então aqui, metros por segundo, rad por segundo, né? E aqui, metro. E é um exemplo agora, pessoal. Exemplo 2. Um corpo em movimento circular uniforme realiza 480 voltas, né? Numa circunferência de raio meio metro. Em quanto tempo? 2 minutos. Determine a frequência. Então vamos lá. Frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Quantas voltas ele deu? 480. Quanto tempo? 2 minutos. Então, 2 multiplicado por 60. Então você vai ter 120 segundos.
Dividiu, simplificou aqui, ó, 0 e 0, 48 sobre 12, dividiu, obtém 4, né? Como se trata de frequência, 4 Hz. O período, como eu encontrei a frequência, tá fácil. O período é o inverso da frequência. Então, como a frequência encontrada foi 4, o período é 1 dividido para 4. Obtemos um período de 0,25 segundos. E a velocidade escalar do corpo, né? Olha só, nós temos aqui velocidade linear igual a 2πr dividido pelo período. Então vai ser 2. O π, né, foi aproximado aqui para 3. O raio 0,5 e o período 0,25, ok? Então olha só, você vai obter aqui 12. Aí você fala assim, por que, professor, 12? Vamos colocar aqui 2 vezes 3, aí aqui meio 1 sobre 2, que é o meio, e aqui 1 sobre 4, que é o 0,25. Esse 2 multiplicado por 1 meio, né? Então você vai cortar 2, dividiu por 2, sobrou apenas 3 em cima. Então ficou 3 dividido para 1 quarto, ou seja, tu está dividindo 3 por uma fração. Ah, você divide um número por uma fração, como que faz isso? 3 multiplicado pelo inverso da fração, que é 4 sobre 1. E aí 3 multiplicado para 4, você obtém aqui 12, tá? Como é a velocidade linear, então ficou o quê? 12 metros por segundo, ok? Se fosse angular, seria o quê? Radianos por segundo. Então, esta questão, olha só, ela foi feliz, né? Porque ela resgatou aí os conceitos de velocidade linear, o conceito de período, o conceito de frequência e mostrou como estão muito bem relacionadas, tá? A aula de hoje também conseguiu conectar o conceito já conhecido de linear, ou seja, quantos metros se anda a cada segundo, com um conceito novo para vocês, que é o conceito de o quanto de ângulo eu consigo varrer, né, a cada segundo. A variação do ângulo a cada segundo. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.